Olá, meu nome é Camila Moura e eu vou deixar uma palavra para você. Vença a incredulidade. Marcos 9, 17 e 19. O contexto é a cura de um menino endemoniado. Um homem em meio à multidão respondeu: Mestre, eu te trouxe meu filho, que está com o espírito que o impede de falar. Onde quer que o apanhe, joga no chão. Ele espuma pela boca, range os dentes e fica rígido. Pedi aos teus discípulos que expulsem o espírito. Mas eles não conseguiram. Respondeu Jesus: Ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando eu terei que suportá-los? Traga-me um menino. Jesus fica chateado e irado. Ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Traga-me um menino. Sabe, Jesus, ele tinha a expectativa de que os discípulos fossem expulsar o demônio do menino. Mas como os discípulos tiveram medo, receio, pensaram, nossa, nós não vamos conseguir, não é para nós essa tarefa, deixe que o mestre faça. Então Jesus falou, traga meu menino, eu vou fazer. Mas Jesus queria que eles tivessem feito aquilo, né? Assim como nos dias de hoje, Deus nos entrega algo, Deus nos mostra algo, Ele espera que nós façamos algo com aquilo. Deus espera que nós venhamos a ministrar algo, liberar uma palavra, posicionar, tomar uma atitude, fazer alguma coisa, plantar. Deus espera que nós façamos algo com a palavra que Ele nos deu. Mas às vezes o que sobra é a incredulidade. E Jesus novamente fala: ó geração incrédula, até quando terei que suportá-los? Lá em Marcos 9, 21 diz: o pai conta que que o espírito lançava o menino no fogo, na água, e ele fala assim: mas se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós, ajuda-nos. Jesus diz: se podes? Jesus diz: tudo é possível àquele que crê. Tudo é possível àquele que crê. Imediatamente o pai do menino exclamou: creio, ajude-me a vencer a minha incredulidade. Uma confissão de fé. Olha que interessante, olha que contraditório e interessante ao mesmo tempo. Creio. Jesus diz, tudo é possível àquele que crê. Normalmente o pai já fala, creio. Se tu diz que tudo é possível àquele que crê, eu creio. E logo em seguida o pai fala, ajude-me a vencer a minha incredulidade. Como ele pede para Jesus ajudar ele a vencer a incredulidade dele, se ele começa a frase dizendo, creio, ajude-me a vencer a incredulidade? Controvérsio, né? Se você crê, se você confessa que você crê, você já venceu a incredulidade. Creio, ajude-me a vencer essa minha incredulidade. Quando Jesus viu uma multidão que estava se ajuntando, repreendeu o espírito dizendo, espírito mudo e surdo, eu ordeno que deixe e nunca mais entre nele. Em Marcos 9, 25 acontece a libertação. Jesus ele faz a libertação e a cura deste menino, a libertação do espírito e cura a surdez e a mudez dele. Esse menino, ele era surdo e mudo e tinha um espírito imundo. Então Deus liberta e cura ao mesmo tempo este menino, libertação e cura. Em Marcos 25. Em Marcos 27 diz assim, mas Jesus tomou pela mão e o levantou e ele ficou em pé, porque quando o espírito saiu do menino, o menino ficou como morto, né? O menino ficou como morto, ao ponto de muitos dizerem, ele morreu. Mas no 27 diz assim, Jesus tomou pela mão e levantou e ele ficou em pé. Sabe, depois de um processo de possessão, de opressão, muitas pessoas ficam ruins, né, emocionalmente, mentalmente, psicologicamente. Elas precisam de libertação e cura, ainda ficam, sabe, ela fica mal. Então Jesus, ele não só liberta, mas ele cura. Ele levanta, Jesus toma pela mão, né? Jesus é a mão que levanta depois da queda e da libertação, porque mesmo depois da libertação, o corpo, a alma fica remexida, né? Fica muitas questões ali, fica a falta de identidade, quem eu sou, a minha identidade, e agora o que eu vou fazer? Fica uma falta de direcionamento, mas Jesus, em sua infinita sabedoria, tomou pela mão, o levantou e ele ficou de pé. Jesus te toma pela mão, Jesus te levanta e te põe de pé nesse processo de cura e renovação. Marcos 9, 28. Depois de ter entrado na casa, seus discípulos lhe perguntaram em particular, por que não conseguimos expulsá-lo?
Os discípulos perguntam. E ele respondeu: essa espécie só sai pela oração e pelo jejum. Há quem diga que essa espécie possa ser direcionada ao demônio, ao espírito maligno, mas não. Jesus não estava falando do espírito maligno, essa espécie Jesus está falando da incredulidade. Essa espécie, essa incredulidade só sai através do jejum e oração. Jejum e oração, ela vai frear o medo, o receio, o espírito de covardia, a zona de cálculo, tudo que a gente coloca, toda sombra que a gente projeta para que a gente não faça o que Deus nos ordenou, o que Deus nos colocou em nosso coração para fazer. O jejum e oração, ele cala essas vozes e faz com que nós venhamos a olhar com os olhos espirituais, olhar pelos olhos da fé, aquilo que está diante de nós e pisar com os olhos da fé, com os olhos espirituais e viver o propósito de Deus para nossa vida. Quer viver o propósito de Deus para sua vida? Ore e jejue. Essa espécie, essa incredulidade só sai através de jejum e oração. Vença a incredulidade. Tudo é possível àquele que crê. Glória a Deus. É isso. Um abraço.